O prazer e as dificuldades sexuais. O que interfere no prazer feminino e masculino? Para as mulheres, as principais dificuldades são em relação ao orgasmo. Já para os homens, tem a ver com a ejaculação e a ereção. Além disso, ambos enfrentam os altos e baixos do desejo sexual, entre outras questões. E é disso tudo que vamos conversar neste capítulo, com base em perguntas que recebo todos os dias nas palestras que dou e ações de que participo sobre educação sexual para homens e mulheres de variadas idades, adultos jovens, maduros e na terceira idade. Confira. 1. Não consigo ter orgasmo. Por quê? Preocupações das mais variadas podem causar a dificuldade de ter orgasmo, seja na mulher ou no homem. Ficar pensando na hora do sexo coisas do tipo: será que vou conseguir? Ou por que é que eu não consigo logo? Atrapalha ainda mais a obtenção do prazer. Não se cobrar tanto e procurar conhecer o próprio corpo e seus mecanismos de prazer são dicas para aprender o caminho para o orgasmo. Repensar a visão que você tem sobre sexo e sexualidade também pode auxiliar nesse processo. Será que você encara a prática como algo errado, sujo ou de outra forma negativa? Saiba que somos fruto de uma história da sexualidade que sempre foi muito repressora, o que pode deixar resquícios negativos na hora de sentir prazer sexual e atingir o orgasmo. Experiências sexuais traumáticas como abusos, sexo à força, sem vontade ou quando a pessoa não se sente pronta para isso, também podem impedir a chegada ao clímax. De qualquer modo, há tratamento. O especialista indicado para isso é o psicólogo. 2. Causas físicas podem atrapalhar? Talvez. Doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, que causam coceira, ardência e incômodo na região dos genitais, podem atrapalhar o prazer e a consequente obtenção do orgasmo, que é o ponto máximo de estimulação sexual. A dica é consultar um médico, ginecologista para as mulheres, urologista para os homens, a fim de tratar quaisquer doenças ou questões físicas que atrapalhem a sua saúde e o seu prazer. Excluídas as causas físicas, se a dificuldade de orgasmo persistir, então é sinal de que há algo emocional em jogo, prejudicando seu prazer. Isso vale tanto para o prazer feminino quanto para o masculino, e para ambos o especialista a se procurar é o psicólogo. 3. Como se faz para aprender a alcançar o clímax? Num primeiro momento, é importante investigar o que pode estar incomodando a ponto de afastar esse máximo de prazer. São questões físicas? São questões emocionais? São questões religiosas? São questões culturais? De aprendizado? Ou seja, investigue-se e procure ajuda se achar necessário. O médico ginecologista cuida das questões físicas nas mulheres e o urologista nos homens. O psicólogo pode ajudar a lidar com as emocionais e também a refletir sobre outras questões. O próximo passo pode ser procurar conhecer mais o seu próprio corpo e os mecanismos de prazer. Aí a dica é a masturbação. Os sexólogos são unânimes em afirmar que tocar o próprio corpo para sentir prazer pode ajudar a aprender o caminho para o orgasmo. 4. Tenho que ter orgasmo sempre? Claro que não. Obrigatoriedades desse tipo só fazem mal. Assim, a pessoa fica ansiosa, começa a se cobrar demais e corre o risco de se frustrar. Buscar o prazer não significa persegui-lo a todo custo. Ter calma e paciência consigo mesmo talvez seja o melhor caminho para ser mais feliz na cama. 5. Nunca tive orgasmo. O que há de errado comigo? Como falamos nas questões anteriores, não conseguir chegar ao orgasmo é um problema de fundo psicológico na maioria das vezes. Essa dificuldade sexual chamada de anorgasmia pode ter uma infinidade de causas relacionadas, sobretudo, a uma visão negativa do sexo e da sexualidade, além de cobranças que cada pessoa faz de si mesma, como medos, preocupações e pouco conhecimento dos próprios mecanismos de prazer.
Para saber exatamente o que está ocorrendo com você, será preciso investigar com a ajuda de 2 especialistas, o médico ginecologista ou urologista, para avaliar se há questões físicas atrapalhando o seu prazer, e o psicólogo, para lidar com as possíveis questões emocionais. 6. Outras mulheres também enfrentam dificuldade para atingir o clímax. Ter dificuldade para chegar lá é um problema que atinge uma parcela significativa das mulheres. A boa notícia é que há tratamento para todos os casos de dificuldades sexuais, sejam das mulheres ou dos homens. Basta buscar a ajuda de especialistas, como foi dito nas questões anteriores. 7. Há algum remédio que me ajude a ter orgasmos? Não. Essa pílula milagrosa ainda não foi inventada. O caminho mesmo é aprender a se conhecer melhor, revendo suas dificuldades emocionais e descobrindo seus mecanismos de prazer. 8. Quanto tempo dura cada orgasmo? Varia de pessoa para pessoa, mas, em geral, dura de 8 a 10 segundos, tanto para os homens quanto para as mulheres. 9. Não sei se já tive algum orgasmo na vida. Como é a sensação? O orgasmo é marcado por instantes de um intenso prazer, seguidos de uma sensação profunda de relaxamento. 10. Nunca chegar ao orgasmo faz algum mal para a saúde? Claro que não. Cada um vive o sexo à sua maneira. No entanto, há pessoas que, quando não chegam ao orgasmo, se queixam de sair da cama com uma sensação incômoda de irritação e insatisfação. 11. Senti algo bem leve outro dia. Posso ter chegado ao clímax? Pode sim. Em alguns dias, os orgasmos são mais fortes, em outros, mais fracos. O que determina essa intensidade, muitas vezes, é a excitação. Quanto mais tempo a pessoa a mantém em um nível elevado, mais intenso será o clímax. Além disso, há a questão da parceria. Em um relacionamento mais apaixonado e envolvente, os orgasmos costumam ser mais intensos. 12. Tive um orgasmo incrível outro dia. Como faço para ser assim toda vez? Não adianta querer que os orgasmos sejam sempre iguais. Isso é impossível. Nem se você tentar reproduzir exatamente tudo o que fez naquele dia do orgasmo incrível. Isso porque os fatores que influem no clímax sexual são variados. Entre eles, o seu estado emocional conta muito. Às vezes você está mais cansado, estressado ou mal-humorado e nem se deu conta disso. Nesse momento, por exemplo, seu orgasmo vai ser certamente diferente. Mas essa é a graça do sexo. A cada vez, uma surpresa, não é mesmo? 13. Dá para saber quando a mulher está fingindo? É muito difícil perceber isso. O melhor é jogar limpo. O casal pode e deve conversar francamente sobre o prazer sexual para, caso encontre dificuldades, poder buscar ajuda se necessário e descobrir caminhos para virar o jogo a seu favor. 14. Eu finjo. E agora? Dizer a verdade é sempre melhor. Ao abrir o jogo, você pode e deve fazer de quem está ao seu lado um aliado, para que essa pessoa ajude você a chegar ao orgasmo. 15. Sinto um ressecamento vaginal e não consigo chegar ao orgasmo. Uma coisa tem a ver com a outra? Talvez sim. Ressecamento vaginal pode ser fruto de uma infecção ou de outro problema na região, ou da queda do hormônio estrogênio, o que costuma ocorrer na menopausa ou após uma cirurgia de retirada dos ovários. Mas também pode significar que você não está se excitando o suficiente durante a relação. Sem se estimular o bastante, não há como ter orgasmo. O melhor é investigar isso tudo, começando pela visita ao ginecologista para descobrir e tratar as possíveis causas de sua falta de lubrificação. 16. Sinto vontade de fazer xixi durante a transa e isso atrapalha o meu orgasmo. Por que isso acontece comigo e o que devo fazer? A vontade de fazer xixi ocorre naturalmente quando a bexiga está cheia.
A saída é simples: ir ao banheiro e esvaziá-la antes do sexo. Mas se ocorrer de novo durante a transa, é só parar um minutinho para ir ao banheiro. Assim você pode continuar com mais tranquilidade a vivenciar a troca de carícias e o prazer. 17. Qual é a melhor posição para a mulher alcançar o clímax? Será aquela em que você se sentir mais confortável. Para a maioria das mulheres, orgasmo depende de estimulação contínua do clitóris. Então, busque posições em que esse tipo de carícia ocorra com maior facilidade. 18. Ela não goza com a penetração. Por quê? Talvez porque o principal órgão de prazer feminino seja o clitóris. Para a maioria das mulheres, são os toques diretamente nesse órgão, com o sexo oral ou a masturbação, que levam mais facilmente ao orgasmo. Para atingir o orgasmo com a penetração, vaginal ou anal, uma dica é manter as carícias no clitóris durante toda a transa, ou movimentar os corpos de forma que o clitóris permaneça massageado ao longo da penetração. 19. Posso ter orgasmos múltiplos? Talvez. Nem todas as mulheres conseguem ter. Depende do organismo de cada uma e não de treino ou algo parecido. Cada pessoa nasce de um jeito. Cerca de 10% das mulheres nascem com a característica de ter vários orgasmos seguidos, porém menos intensos ao longo da relação. Esses são os orgasmos múltiplos. No entanto, a maioria, 90%, nasce com a característica de atingir o clímax uma vez ao final da relação. Ela pode ter outros no mesmo dia, mas não serão sequenciais como os orgasmos múltiplos. Após esse grande orgasmo ao final da relação, seu corpo vai entrar em um estado de relaxamento, que em geral dura meia hora para a mulher adulta ou um pouco menos para as adolescentes. Depois disso, ela pode voltar a sentir desejo e se estimular a fim de obter novos orgasmos. 20. Se eu quiser ter 2 orgasmos numa mesma noite, o que preciso fazer? Se você não for uma mulher com a característica de ter orgasmos múltiplos, precisará de calma para conseguir o segundo da noite. Depois do primeiro, a excitação diminui. Isso significa que precisará de paciência redobrada. Busque os estímulos eróticos que lhe dão mais prazer. Prenda-se mais tempo aos toques de que mais gosta. É improvável que você consiga logo na primeira tentativa. Tente de novo em outras oportunidades. Só não comece a cobrar demais de si mesma, senão o que tinha tudo para ser motivo de mais prazer pode se tornar um incômodo, um problema. 21. O orgasmo de uma mulher tem a ver com um homem que está com ela? Ou com uma parceira dela? Quem está com ela na cama influencia, é claro, independentemente de ser um homem ou uma mulher. Isso vai depender de como ela sente desejo sexual, se por homem, por mulher ou por ambos. Porém, o mais importante para chegar ao clímax é a própria mulher, a cabeça dela e o estado emocional, além do conhecimento do próprio corpo e dos seus jeitos de ter mais prazer. 22. Idade interfere? Não necessariamente. O que muitos sexólogos apontam é que a idade muda o jeito de sentir o orgasmo. Na adolescência costuma ser mais explosivo, porém menos satisfatório do que na fase adulta. Ao longo dos anos, o corpo aprende a lidar com o orgasmo para que seja mais agradável, mesmo sem você perceber. Outro ponto que pode se alterar é quanto cada pessoa fica à vontade com o próprio corpo a fim de encontrar seu caminho para o clímax. Há quem relate que esse conforto só vem com o tempo e a maturidade. Mas isso não é uma regra, e muitos jovens costumam aprender o caminho para o orgasmo desde o início das atividades sexuais. 23. Nos filmes, vejo mulheres gritando muito de tanto prazer. Eu não sinto isso. Sou normal? Claro que é. O cinema não é exatamente igual à vida real. Filme é ficção. E lá, os orgasmos enlouquecedores e bem coreografados muitas vezes valorizam a cena. Quer dizer,
As atrizes capricham na encenação de um orgasmo. No dia a dia, na vida ao vivo, em geral, não costuma ser assim. 24. Por que tenho orgasmos enquanto durmo sem estimulação física? Você deve estar respondendo às fantasias sexuais por meio dos sonhos. Durante o sono, seu corpo descarrega a bateria. Pode ser que descarregue também uma energia sexual acumulada. 25. Qual a diferença entre orgasmo vaginal e clitoridiano? Não há. Na verdade, o orgasmo vaginal e o clitoridiano são uma coisa só, pois as contrações prazerosas do orgasmo percorrem toda a região genital. Se iniciam lá dentro, no útero, passam pelo canal vaginal e terminam no clitóris. 26. Há diferença entre o orgasmo do homem e o da mulher? Acredita-se que não. Homens e mulheres podem ter a mesma intensidade de orgasmo, apesar de o clímax variar de acordo com a pessoa, sua estimulação sexual e seu momento de vida. 27. Por que é mais difícil para a mulher ter orgasmo do que para o homem? O homem, desde pequeno, aprende a ter um contato saudável com o pênis, seu principal órgão de prazer. É assim desde que o menino completa 2 ou 3 anos de idade e tira as fraldas de vez. Ele passa então a manusear seu pênis naturalmente, várias vezes ao dia para fazer xixi. Já as meninas muitas vezes aprendem a tocar o menos possível a vagina, ou até mesmo a fugir dela, em geral pelo medo de que qualquer coisa possa romper o ímen e assim fazer com que ela perca a virgindade. Nessa história feminina, há muita falta de informação. Na verdade, a mulher deve ter contato com a própria região vaginal a fim de cuidar dela da melhor forma possível e de conhecer seu funcionamento. O resultado desses jeitos diferentes de homens e mulheres lidarem com os genitais pode ser uma maior dificuldade feminina de conhecer o próprio corpo, seus mecanismos de prazer e, consequentemente, a forma de chegar ao orgasmo. 28. Para ter orgasmos com a facilidade que os homens têm, falta às mulheres apenas conhecer melhor o próprio corpo? Não. Esse é apenas um dos pontos a serem transformados. Há também a questão emocional, e talvez essa seja a mais importante. O ser humano é fruto de séculos de uma repressão sexual muito forte, especialmente em cima das mulheres. Digo sempre nas minhas palestras e ações pelo Brasil afora, que na época das nossas avós e bisavós, por exemplo, a mulher direita não podia sentir desejo e prazer, muito menos ter orgasmos. Somos fruto dessa cultura e talvez esse pensamento equivocado ainda esteja presente de alguma forma na cabeça de uma parcela das mulheres. Hoje sabemos que não há nada de errado em ter uma vida sexual saudável e prazerosa, mas será preciso realmente dar novos e positivos significados ao sexo para se conseguir, de fato, sentir prazer na cama. 29. Dá para atingir o clímax ao mesmo tempo que o parceiro? Chegar ao orgasmo juntos é um dos mitos da nossa cultura. São poucas as vezes em que isso é possível. Cada pessoa tem um ritmo sexual, ou seja, reage de uma forma às carícias e práticas sexuais. Querer acertar a sintonia não é fácil. Pior, pode causar uma preocupação nociva ao prazer e totalmente desnecessária. Vale mais a pena cada um respeitar seu ritmo e chegar ao clímax a seu tempo e à sua maneira. 30. O que é melhor, o homem ou a mulher chegar lá primeiro? Na verdade, a dica é a mulher chegar primeiro ao orgasmo, por variadas razões. A primeira delas é que a mulher demora mais tempo para se estimular do que o homem. Concentrar as carícias inicialmente nela ajuda a acertar a sintonia do casal. Outro motivo. O homem, depois do orgasmo, entra quase de imediato na fase chamada de refratária, aquela em que o seu corpo não vai mais responder aos estímulos eróticos e o pênis perderá naturalmente a ereção.
Ou seja, caso o homem atinja logo o orgasmo, a mulher corre o risco de não conseguir mais ser estimulada o suficiente para também chegar lá. Entretanto, se a mulher atinge o orgasmo antes do parceiro, ela consegue continuar as carícias até chegar a vez de ele ter o clímax. E assim, é bem maior a chance de o sexo ser prazeroso para os dois. 31. Demoro demais para chegar lá. Como acelerar? Não há muito o que fazer, pois o ritmo do seu corpo é esse. O que dá para tentar é buscar novos estímulos. Um toque diferente, outras posições, locais novos para transar ou o que mais vier à imaginação. Isso pode fazer com que você se excite mais rapidamente. Aí o orgasmo pode vir também em menos tempo. 32. Ele não segura o orgasmo pelo tempo que eu gostaria. O que devo fazer? O que você precisa fazer é se estimular um pouco mais do que ele. Pode tentar se estimular sozinha ou com ele, dando prioridade às carícias no seu corpo no início da transa, para que você se aqueça um pouco mais do que o parceiro. Em geral, a masturbação ou o sexo oral costumam ser práticas bastante certeiras para estimular a mulher, pois massageiam diretamente o clitóris, que é o principal órgão de prazer feminino. 33. Ejaculação e orgasmo são a mesma coisa? Não. A ejaculação, em geral, acompanha o orgasmo masculino, por isso as pessoas acham que é a mesma coisa. Mas orgasmo é uma coisa, ejaculação é outra. O orgasmo é uma sensação de grande prazer, seguida de um profundo relaxamento. A ejaculação masculina é a emissão do sêmen, provocada pelas contrações que o orgasmo traz para a região do pênis. E a ejaculação feminina costuma ser a liberação do líquido lubrificante, que algumas mulheres produzem em maior quantidade e que pode ser expelido com as contrações prazerosas que o orgasmo provoca na região da vagina. 34. Afinal, mulher ejacula ou não? O que ocorre é o seguinte: quando a mulher entra no período de excitação, o corpo produz um líquido vaginal lubrificante. Em algumas mulheres, esse líquido é produzido em grande quantidade. Como durante o orgasmo há uma série de contrações da musculatura que cerca a vagina, esse lubrificante acaba sendo expelido por algumas mulheres na hora do clímax. E isso tem sido chamado de ejaculação feminina. 35. Naqueles filmes eróticos que mostram mulheres lançando jatos na hora do orgasmo, isso é ou não ejaculação feminina? Isso tem sido chamado de ejaculação feminina, sim. Há mulheres que relatam que seu corpo libera pequenos jatos de líquido durante o orgasmo, mas isso não é regra. Nem vale a pena ficar se preocupando em ter esse tipo de reação durante o orgasmo feminino. Vale lembrar que o clímax, na maioria das mulheres, costuma ser marcado apenas por uma sensação de intenso prazer, seguida de um profundo relaxamento. Ou seja, não há necessidade alguma de liberar um líquido para a mulher ter orgasmo. Ela pode ter esse clímax e não soltar líquido algum. Isso é natural e o mais comum de ocorrer com a maioria das mulheres. 36. A secreção que sai da vagina é considerada orgasmo? Como falamos nas questões anteriores, o que caracteriza o orgasmo é a sensação prazerosa acompanhada de contrações musculares, principalmente em torno da vagina. A saída desse líquido lubrificante não é o orgasmo em si. 37. O que é essa ejaculação que às vezes ocorre durante o sono? É chamada de poluição noturna e costuma ocorrer na fase da puberdade, como sinal de que os genitais do menino amadureceram e já estão produzindo espermatozoides. Mas o homem adulto também pode apresentar esse tipo de ejaculação. E aí talvez tenha a ver com o que falamos numa das questões anteriores sobre desejo acumulado. Pode ser que, durante a noite de sono, o corpo se incumba de descarregar essa energia sexual, talvez estimulado por sonhos eróticos. 38. Ele ejacula rápido demais. Por quê?
Ejacular rapidamente pode ter a ver com a ansiedade do homem. Se essa ejaculação ocorrer sem que ele esteja buscando o orgasmo nem sinta prazer, pode ser o caso da dificuldade sexual chamada de ejaculação precoce. Mas pode ser também que a rapidez não seja dificuldade sexual alguma, apenas o tempo natural até o homem chegar ao orgasmo, que costuma ser bem menor do que o tempo necessário para a mulher atingir o clímax. Qual será o caso de vocês? Para investigar ao certo e tratar, se necessário, talvez uma visita ao psicólogo possa ajudar. Vocês podem se consultar como casal ou individualmente. Fica a critério de vocês. 39. Eu tenho ejaculação precoce. Qual será o motivo? As causas da ejaculação precoce são basicamente emocionais. Na maioria dos casos, estão relacionadas à ansiedade e ao medo de não conseguir manter a ereção durante toda a transa. Inconscientemente ou não, o homem procura ejacular rápido antes que essa possível falha ocorra. Mas tem tratamento. O especialista a procurar é o psicólogo. 40. Tem alguma técnica ou exercício para curar a ejaculação precoce? O homem pode tentar aprender a conhecer melhor o seu corpo e a controlar o orgasmo e a ejaculação durante a masturbação. Uma dica é, durante a masturbação, tentar perceber o momento em que está perto do orgasmo e da ejaculação e interromper um pouco a estimulação para tentar adiar essa chegada do clímax. De qualquer forma, vale lembrar, a dificuldade de controlar a ejaculação, chamada de ejaculação precoce, tem a ver com ansiedade em excesso, e o tratamento é feito com a ajuda de um psicólogo. 41. Há remédios que funcionem. Alguns remédios ajudam a controlar a ansiedade em geral, mas na maioria dos casos apenas isso não basta. É preciso mesmo procurar um psicólogo para investigar as causas da alta ansiedade na hora do sexo e aprender como lidar melhor com a situação para conseguir controlar a rapidez da ejaculação. 42. Vez ou outra, ejaculo antes de satisfazer minha parceira. Estou com um problema sério? Se esse quadro é ocasional, não há por que se preocupar. A maioria dos homens pode ter a ejaculação precipitada em uma situação de grande tensão erótica. No entanto, se isso está ocorrendo com muita frequência, pode ser sinal de uma dificuldade que requer mais atenção e tratamento. Aí a dica é procurar o psicólogo quanto antes para investigar as causas emocionais em jogo e tratá-las. 43. Como saber se tenho ejaculação precoce ou se é ela que demora? Vai depender do prazer do homem. Se a ejaculação acontece em instantes, sem que ele sequer tenha sentido prazer, aí talvez seja o caso de ejaculação precoce. Mas, se a ejaculação ocorre porque o casal está se estimulando e o homem chega num ponto máximo de prazer em que não consegue mais segurar o orgasmo, aí talvez seja apenas o jeito de o corpo masculino funcionar na cama. Em geral, o homem chega mais rapidamente ao orgasmo, que é seguido da ejaculação, do que a mulher. 44. O sexo com minha namorada é rápido demais. Com outras mulheres sempre foi normal. Tenho ou não ejaculação precoce? Se o sexo com sua namorada faz com que você fique muito mais ansioso, é possível sim que a ejaculação precoce ocorra apenas com ela. Mas calma que tem solução. Procure um psicólogo para virar o jogo, ou tente se investigar sozinho e descobrir os motivos dessa ansiedade elevada. Aprender a ficar mais calmo na hora do sexo é o primeiro passo para lidar bem com o controle da ejaculação. 45. Dá para ejacular 2 vezes seguidas ou isso é lenda? Essa possibilidade existe sim. Em situações de grande interesse erótico, quando o nível de desejo é muito alto, podem ocorrer 2 ejaculações seguidas num prazo muito curto, mas isso é bem raro de ocorrer.
46. Sai do meu pênis uma quantidade bem pequena de um líquido que parece esperma. É ejaculação precoce? De jeito nenhum. Na fase da excitação, é natural que uma pequena quantidade de líquido lubrificante, como uma gota, seja expelida pelo pênis antes da ejaculação. Essa gota serve para limpar o canal por onde o sêmen será lançado durante a ejaculação. Alerta! Já pode conter espermatozoides e engravidar a parceira. 47. É possível ter orgasmo sem ejacular? Isso não é comum de ocorrer, mas é possível. Se esse fato acontecer ocasionalmente, não é sinal de nenhuma alteração no seu organismo. Se for frequente, pode se tratar de ejaculação retrógrada. Em vez de o esperma ser expelido, vai para a bexiga. Em geral, isso ocorre após uma cirurgia mais radical de próstata, mas não afeta o prazer nem faz mal à saúde. Além disso, algumas culturas orientais apostam na retenção do sêmen como forma de viver o prazer sexual de forma mais plena e sugerem que o homem procure chegar ao orgasmo sem ejacular. Isso é muito difícil de conseguir e vale lembrar, faz parte de outra cultura. 48. Demoro muito para ejacular, cerca de 1 hora. Não gosto disso. Por que acontece comigo? O mais comum é que isso tenha fundo psicológico. Cobranças internas, medos, preocupações e pensamentos que afastem o seu prazer podem estar em jogo na hora do sexo. Uma visita ao psicólogo pode ajudar a investigar as causas e a lidar melhor com essa questão. 49. Qual é a quantidade normal de esperma por ejaculação? Em geral, o homem ejacula o equivalente a 1 colher de chá de esperma. Essa quantidade vai diminuindo ao longo do dia se o homem tiver várias ejaculações seguidas, podendo até mesmo, em algum momento, chegar ao orgasmo sem que saia ejaculação alguma. Isso é natural. No dia seguinte, o estoque do esperma se refaz e o corpo volta a ejacular naturalmente na hora do orgasmo. 50. O líquido da ejaculação é composto pelo quê? Só pelos espermatozoides? Não. Os espermatozoides correspondem a apenas 1% das substâncias contidas nesse líquido, ou menos do que isso. O restante é composto basicamente de secreções da próstata e das vesículas seminais. 51. Há como aumentar o volume da ejaculação? Não. Às vezes, se o homem passa um período prolongado sem ejacular, pode ser que a primeira ejaculação venha em quantidade maior, mas isso ocorre apenas de vez em quando. 52. Senti uma dor muito forte quando ejaculei e logo depois notei um pequeno sangramento. O que é isso? Pode ser um problema inflamatório de fácil tratamento ou indício de uma infecção mais grave. Como já falamos em questões anteriores, sempre que notar algo estranho na região do pênis, como esse sangramento, vale procurar um médico urologista. 53. Beber antes do sexo retarda a ejaculação? Essa escolha pode ser complicada. Vamos lá. Beber uma dose ou outra pode ajudar a relaxar e a sentir mais prazer, mas exagerar na dose só atrapalha. Além de fazer mal ao organismo como um todo, pode dificultar a estimulação do corpo masculino e impedir que o homem consiga ter ereção. Ou seja, é aconselhável tomar cuidado com essa história de bebida e sexo. 54. E para a mulher, bebida ajuda ou atrapalha o prazer? Vale o mesmo que falamos na questão anterior. Uma dose ou outra pode até ajudar a relaxar, mas o excesso de bebida em geral atrapalha a saúde do corpo feminino e também o prazer sexual. Se a mulher exagerar na dose, pode ser que isso altere seus sentidos e ela tenha dificuldade para se estimular, assim como ocorre com um homem. Consequentemente, será mais difícil ou impossível ela chegar ao orgasmo. 55.
E usar drogas antes do sexo, isso estimula o casal a transar? Não. Há pessoas que precisam de artifícios para se desinibir e muitas vezes escolhem um caminho complicado, como o uso de drogas. Isso não é positivo para a vida da pessoa de forma alguma, muito menos para o prazer erótico. Pelo contrário, pode gerar um problema maior, a incapacidade de iniciar uma transa se não for dessa maneira. 56. O que exatamente as drogas fazem para o sexo? As drogas que costumam relaxar e amortecer o corpo agem de forma muito similar ao uso excessivo de álcool. Podem fazer com que o homem e a mulher tenham dificuldade para se estimular sexualmente, pois seus sentidos, que captam os estímulos eróticos, estão um pouco anestesiados. Isso pode gerar dificuldade de ereção no homem e de orgasmo na mulher. Já as drogas que aceleram o corpo podem elevar a ansiedade e provocar dificuldades como a ejaculação rápida ou precoce no homem e também a dificuldade de a mulher se estimular adequadamente. 57. Não consigo ter ereção. É algum problema emocional? Pode ser. Em geral, a grande vilã da ereção é a ansiedade em relação ao desempenho. O homem fica inseguro e tem medo de falhar. Aí, falha mesmo. Na próxima transa, ao medo de não ter ereção, pode se aliar outro temor. Será que eu vou conseguir mantê-la? Isso pode levar a um novo fracasso. Mais uma preocupação que atrapalha. Será que ela vai gostar da transa? Todas essas cobranças internas e preocupações geram um estado de tensão que pode ser fatal à ereção. 58. Por que a ansiedade atrapalha tanto? A ansiedade elevada age no mecanismo físico que desencadeia a ereção. Quando o homem fica muito ansioso, ocorre uma grande descarga de adrenalina no corpo. Isso dilata os vasos sanguíneos do pênis e o órgão não consegue reter uma quantidade suficiente de sangue, o que seria necessário para promover a ereção. O resultado: o pênis fica flácido. 59. Há causas físicas para a dificuldade de ter ereção? Existem sim. Embora as principais causas sejam psicológicas, cerca de 30% dos casos de dificuldade de conseguir a ereção têm motivos orgânicos. Os principais são problemas cardíacos e hepáticos, desequilíbrios hormonais e doenças como diabetes e hipertensão. Problemas neurológicos que prejudicam a parte inferior da coluna também podem atrapalhar a ereção. Na região pélvica, a doença que deixa o pênis com uma curvatura acentuada, doença de Peyronie, ou outros problemas que exigem intervenção cirúrgica, também podem causar dificuldade de ereção. Há ainda outras questões, como o abuso de álcool e de drogas, que podem atrapalhar a capacidade de ter ereção. Tudo isso tem tratamento. A primeira coisa a fazer é procurar um urologista. 60. Remédio para a ereção resolve o problema? Pode ser que sim, desde que a dificuldade de ereção tenha causas físicas. Os medicamentos agem facilitando a entrada e a retenção de sangue no pênis e só funcionam se o homem tiver desejo sexual. Outro detalhe importante: devem ser usados sob orientação do urologista. 61. No caso de um amigo meu, o remédio para a ereção não resolveu. Por que isso acontece? Para uma parcela dos homens, esse tipo de medicação não surte mesmo o resultado esperado segundo os estudos médicos. Há também a questão emocional. Se a dificuldade do homem for dessa esfera, o tratamento mais adequado é com o psicólogo e não necessariamente com a medicação. Os remédios pró-ereção são indicados para tratar possíveis dificuldades orgânicas e não psicológicas no mecanismo da ereção. 62. Esses remédios para a ereção podem ter efeitos colaterais? Segundo os médicos, há sim a possibilidade de surgir efeitos como dor de cabeça,
diarreia, congestão nasal e ocular, entre outros. Por isso é importante usá-lo sob acompanhamento do urologista. Assim o homem pode informar os efeitos colaterais e verificar o que é melhor fazer para lidar com isso. 63. Como agem esses medicamentos no corpo dos homens? Em geral, as drogas pró-ereção agem bloqueando a ação da adrenalina, substância que provoca a flacidez do pênis, ou facilitando a condução dos estímulos sexuais até o pênis. Vale lembrar, é importante procurar um urologista para que ele avalie o seu caso e indique a medicação adequada. 64. Remédios para a ereção ajudam a melhorar o desejo para uma segunda vez? Medicamentos desse tipo costumam agir apenas facilitando a ereção e não aumentando o desejo sexual. Se você tiver desejo para uma segunda vez, pode ser que o medicamento ajude. Se não tiver, o remédio não vai adiantar. 65. Causam vício? Os medicamentos para favorecer a ereção não viciam como outras drogas, pois não agem no cérebro, ou seja, não ocorre um vício químico. O que pode acontecer é um vício emocional. O homem pode passar a acreditar que só consegue ter ereção se usar o medicamento e que sem ele a transa não será boa. Assim, sua autoconfiança fica abalada e a dificuldade de ereção pode ocorrer por conta disso. A insegurança pode levar a medos dos mais variados e a um aumento de ansiedade, que desencadeia a descarga de adrenalina mencionada em questões anteriores e faz com que o pênis fique de fato flácido. 66. Aqueles anéis vendidos em sex shops para prolongar a ereção ajudam mesmo? Esses anéis são feitos para impedir que o sangue saia do pênis, evitando assim a flacidez do órgão. Esses artefatos, no entanto, não são muito recomendados pelos médicos, exceto em situações bem especiais e por tempo reduzido. Isso porque o uso prolongado desses anéis pode prejudicar o sistema vascular do pênis e, com isso, interferir de forma intensa e negativa no mecanismo da ereção. 67. Perco a ereção quando coloco a camisinha. Tenho algum problema? Se isso ocorre com frequência, talvez seja o caso de treinar vestir a camisinha quando estiver sozinho, durante a masturbação. Assim, você aprende a ficar mais tranquilo e menos ansioso com a colocação do preservativo, o que vai favorecer a sua ereção e o seu prazer na hora em que estiver a dois. 68. Meu pênis não tem ereção para a segunda transa. Sou impotente? De jeito nenhum. Você teria uma dificuldade de ereção caso não conseguisse manter o pênis ereto nem para a primeira relação. O que ocorre com você é absolutamente natural. Após o orgasmo, o corpo masculino entra numa fase de profundo relaxamento, chamada de período refratário. Nesse momento, não responde a estímulos eróticos, ou seja, não tem ereção. O tempo de duração dessa fase varia para cada homem e também de acordo com a idade. Em jovens, a fase refratária costuma ser de 10 a 15 minutos. Para os homens adultos, leva cerca de meia hora a 1 hora ou um pouco mais. Em idosos, esse tempo é maior. Essa alteração de tempo de duração do período refratário é natural, faz parte do processo de desenvolvimento do corpo masculino. 69. Eu só conseguia ter ereção com a minha ex-namorada. Por quê? Talvez você tenha se acostumado com sua ex-namorada. Na hora da transa com ela, ficava calmo e relaxado, o que permitia que sua ereção viesse naturalmente. Com as novas parceiras, pode ser que se sinta angustiado e preocupado com seu desempenho, o que gera aquela ansiedade da qual já falamos em questões anteriores e que é fatal à ereção. Uma saída pode ser buscar a ajuda de um psicólogo para descobrir como ficar menos ansioso e lidar melhor com a questão. 70. Um homem impotente, mesmo não tendo ereção,
Consegue sentir prazer? O prazer pode ser obtido de várias formas. Homens com dificuldade de ereção, sobretudo as causadas por complicações físicas, podem ter desejo, se estimular sexualmente e atingir sim o orgasmo. 71. Perdi o desejo de uma hora para outra. Qual o motivo? As causas mais frequentes são psicológicas, como estresse, ansiedade, insegurança quanto ao desempenho sexual, medo de não atingir o orgasmo ou frustração por nunca chegar lá, ou a influência de problemas e preocupações que ocorrem fora da cama. Depressão, baixa autoestima e situações de perda, de emprego, de alguém querido, entre outros, também podem provocar queda no desejo. Ou situações que roubam toda a atenção da pessoa, como se dedicar a um projeto novo e envolvente no trabalho, uma mudança de casa, um período de avaliações importantes, entre outras coisas. A falta de sintonia sexual entre o casal é outro inibidor de desejo. Ocorre assim: um quer e insiste, o outro não quer naquela hora e se irrita. Com isso, o sexo vai perdendo a qualidade e desestimulando os parceiros para as próximas relações. Fora da cama, desentendimentos amorosos ou falta de tempo para namorar e se divertir juntos também pode comprometer o desejo de estar a dois e de fazer sexo. 72. Pode ser um problema físico? É possível sim que algum fator orgânico provoque a queda do desejo, como um distúrbio hormonal. Outro fator que atrapalha é a ocorrência de uma doença sexualmente transmissível. Isso pode provocar ardência, coceira e outros desconfortos na hora da transa, o que, em consequência, pode inibir o desejo. 73. Tenho preguiça de começar. Por quê? Isso é muito comum em gente que vai para a cama na hora em que está morrendo de sono. Algumas mudanças de hábito podem ajudar, como tentar ir para a cama mais cedo. Parece simples demais, mas é mesmo. Sentir desejo tem a ver com o fato de se preparar para o sexo e não deixá-lo como última opção. 74. Qual seria uma frequência sexual ideal? Não há regra. Depende de cada pessoa, de cada casal. O importante é saber se a frequência é adequada para ambos, ou seja, se cada pessoa está satisfeita com ela. Mais do que isso, a atenção deve ser voltada para a qualidade da transa e não para quantas vezes ela ocorre. 75. Só tenho desejo no primeiro mês de namoro, depois passa. Por quê? Tudo que é novidade atiça mais o desejo. Depois entra na normalidade. Porém, isso não precisa significar rotina. Você pode inovar constantemente, buscando novos jogos eróticos com seu parceiro. Desejo tem de ser cultivado sempre. Usar a criatividade pode ser uma boa maneira de fazer isso. 76. Minha vida é corrida e fico cansada demais para o sexo. O que eu faço? Excesso de trabalho e de compromissos pode ser fatal ao interesse sexual. Mas se o prazer sexual é importante para a sua vida, vale tentar abrir espaço para relaxar e poder se divertir. Escolher programas descontraídos para fazer a dois pode ajudar a criar um clima propício para se predispor ao sexo. 77. Começar a fazer sexo mesmo sem estar com vontade pode ajudar a ter desejo? Não necessariamente. Em alguns casos, pode ser que a pessoa entre no clima aos poucos e se divirta, mas em outros pode não ser nada bacana. A pessoa faz sexo sem muita vontade e se frustra, pois a relação acaba não sendo prazerosa. Isso diminui ainda mais o desejo para uma próxima vez. 78. Falta de desejo tem tratamento? Claro que sim. Aliás, há tratamento para todas as dificuldades na cama. Nesse caso, será importante investigar o que tem afastado seu desejo e desde quando isso vem ocorrendo, entre outras questões. Vale procurar 2 especialistas,
psicólogo para verificar as questões emocionais e médico ginecologista ou urologista para as questões físicas de mulheres e homens, respectivamente. 79. Existe remédio para aumentar o desejo? Infelizmente, não há. A maior parte dos casos de falta de desejo é de fundo psicológico e não existe remédio milagroso para esse tipo de dificuldade. 80. Reposição hormonal ajuda ou não a manter o desejo sexual? Depende. Se você realmente tem um desequilíbrio hormonal, como na menopausa, talvez sim. Mas se os níveis hormonais estão normais, então não há o que repor. Em qualquer que seja o caso, o especialista que avalia essas possibilidades é o ginecologista. Vale procurá-lo. 81. Acho que os antidepressivos atrapalham o meu desejo. Mito ou verdade? Algumas pessoas apresentam realmente baixa de desejo com o uso de alguns medicamentos antidepressivos, mas isso não é regra. Porém, se você sofre de uma dificuldade emocional que requer o uso de antidepressivo, suspendê-lo pode não ser a melhor solução. Talvez o melhor seja substituir o medicamento por um similar, mas que talvez reaja de outra maneira no seu organismo. Quem definirá isso ao certo é o psiquiatra que lhe prescreveu a medicação. Retorne para a consulta e veja com ele qual é o melhor caminho a seguir. 82. A testosterona influencia de alguma forma no desejo do homem? A queda dos níveis do hormônio testosterona pode interferir sim no desejo sexual masculino. Nesse caso, vale procurar um urologista para ver com ele as formas de recuperar esses níveis hormonais. 83. Qual é a melhor hora do dia para o corpo ter desejo? Isso varia de pessoa para pessoa. Na maioria das vezes, depende da agenda. Se você tem mais tempo livre à noite, por exemplo, essa será a melhor hora do dia para despertar o desejo, pois poderá se dedicar com mais calma aos jogos eróticos. Se quiser pensar em termos hormonais, o momento que o organismo está mais predisposto ao sexo varia entre homens e mulheres. No corpo do homem, os hormônios têm uma alta no período da manhã. Na mulher, no começo da noite. Seriam esses os momentos de maior predisposição ao desejo sexual. Você até pode tirar proveito desse relógio biológico, mas não deve se prender a ele. Desejo vem mesmo quando há clima, como uma situação erótica ou um momento de relaxamento e de proximidade entre o casal. Sem isso, não há hormônio que ajude. 84. É verdade que a atividade física aumenta a disposição para o sexo? Sim, os exercícios físicos favorecem a liberação no organismo de substâncias químicas cerebrais que aumentam a sensação de bem-estar, como a serotonina. Isso pode estimular o desejo. E tanto faz caminhar, correr, nadar ou qualquer outra atividade. O importante é se exercitar. 85. Alimentos afrodisíacos fazem efeito ou isso é lenda? Alguns alimentos têm substâncias que aquecem o corpo, como o amendoim e a pimenta, ou trazem sensação de bem-estar, como o chocolate, ou estimulam o corpo no geral, como o café. Tudo isso pode ser considerado, de certa forma, afrodisíaco, mas, na verdade, o fator psicológico é o que mais conta. Se a pessoa acredita que aquele alimento vai funcionar como afrodisíaco, então funciona. 86. Mulher menstruada tem mais desejo? Varia de mulher para mulher. Algumas têm mais desejo antes da menstruação. Outras sentem durante ou depois. Há ainda quem não sinta nenhuma alteração. Ou seja, não há um padrão. Os hormônios podem influir nessas mudanças de desejo. No entanto, é o lado emocional que mais determina as coisas. Há mulheres, por exemplo, que se sentem extremamente femininas quando ficam menstruadas, e isso, por si só, é suficiente para estimular o apetite sexual. 87. Se eu tomar remédio para parar de menstruar, isso afetará negativamente o meu desejo? Não dá para prever.
Certamente vai provocar uma alteração hormonal no seu organismo e o desejo pode se modificar, mas não dá para saber de antemão o que vai ocorrer exatamente com ele. 88. Tomo pílula e meu desejo diminuiu. Isso pode mesmo atrapalhar? Cerca de 20% das mulheres se queixam de apresentar queda no desejo com o uso de pílulas anticoncepcionais. Isso depende da alteração hormonal que o medicamento provoca. Porém, em outras mulheres, o desejo até aumenta. Elas se sentem tão seguras sem o risco de engravidar que cresce a vontade de fazer sexo. 89. Chega uma hora em que o sexo vira rotina para quem está junto há muito tempo. E aí, a gente faz o quê? Dá para quebrar essa rotina tentando lembrar como vocês se relacionavam no início, quando o interesse sexual era mais intenso. Resgatar algumas práticas daquela fase pode ser o suficiente para sair da mesmice. O prazer sexual precisa ser cultivado sempre, senão diminui mesmo. 90. Desejo acaba com a idade? De jeito nenhum. O que ocorre é que algumas pessoas param de valorizar o sexo com o passar do tempo. Aí o desejo vai embora. Outros fatores que atrapalham. Quando a pessoa se sente velha demais para o sexo, ou se acha pouco apta e pouco atraente para exercer a sexualidade. Isso tudo é bobagem. É possível viver o prazer ao longo de toda a vida fazendo ajustes a cada nova fase. 91. Quando recuso o sexo, ele se irrita. Devo ceder ou não? Se você não quer mesmo, talvez não valha a pena ceder só para agradar o parceiro. Sexo é para ser prazeroso para ambos, e não apenas para um de vocês. 92. Nosso desejo não combina. Por mim, transaria todo dia. Por ela, só no fim de semana. Quem está errado? Ninguém. Cada pessoa tem um ritmo. Não há nada de errado com vocês. Para melhorar a sintonia, talvez seja o caso de sentarem para uma conversa sobre sexo e prazer, mas sem cobranças. O objetivo é tentarem descobrir formas prazerosas de se encaixar melhor na rotina erótica. 93. Só consigo transar no máximo 3 vezes por semana. Preciso de tratamento? Claro que não. Se você transasse menos do que isso, também seria natural. Cada um deve escolher o próprio ritmo sexual. A mania de querer entrar num padrão ou se comparar com outras pessoas é altamente negativa. Isso gera ansiedade e cobranças desnecessárias que não combinam em nada com o prazer. 94. Homem tem mais desejo do que mulher? Isso é um mito. Não há nada no organismo masculino que justifique um desejo maior do que o da mulher. Porém, muitas vezes a mulher cresce ouvindo frases do tipo: homem precisa de sexo, mulher não. E pode acabar acreditando nessa história. E o desejo vai embora, é claro. 95. Existe algum medicamento para aumentar o desejo feminino? Não há, nem para o masculino. O segredo é apostar na conquista e na sedução. Abrir espaço para namorar e se divertir juntos pode ser um dos primeiros passos. 96. O que acende mais o desejo do homem? Depende do homem. Porém, a maioria gosta mesmo é do estímulo visual. Observar uma cena erótica, ver a parceira nua, entre outros. 97. O que estimula mais a vontade da mulher? O clima de sedução e a imaginação erótica, mas tanto o corpo do homem quanto o da mulher podem ser estimulados por todos os órgãos dos sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. 98. Por que literatura erótica desperta muito as mulheres e não funciona tanto assim com os homens? Justamente pelo jeito de cada um na cama. A literatura erótica está para as mulheres, assim como o vídeo erótico está para os homens. Isso porque, conforme falamos nas questões anteriores, as mulheres se despertam para o sexo principalmente com a imaginação erótica.
o que pode ser altamente estimulado com esse gênero literário. Já os homens são mais visuais, e os vídeos de sexo caem sob medida para estimular seu desejo e prazer. 99. Meu filho dormiu no nosso quarto por algumas semanas. Agora ele voltou para o dele, mas a gente perdeu o pique e não consegue mais recuperar a frequência sexual. Por quê? Talvez vocês tenham se acostumado a ficar mais tempo sem sexo, ou talvez existam outras questões para a diminuição do desejo. As mais comuns são cansaço, estresse, ansiedade, excesso de problemas, desentendimentos, mágoas e preocupações, entre outras. Há ainda fatores físicos que podem atrapalhar o desejo sexual, como um desequilíbrio hormonal, o que pode ser investigado com a visita ao médico ginecologista para a mulher ou urologista para o homem. Investiguem as causas. Elas são as pistas do que é preciso fazer para resgatar o desejo perdido. 100. Ele não me beija na boca na hora da transa. É sinal de que perdeu o interesse por mim? Falta de beijo na boca pode ser sinal de uma série de coisas, entre elas de que o vínculo afetivo entre vocês está prejudicado de alguma forma. Ou seja, nem sempre a questão é exclusivamente relacionada à cama. Pode ser que vocês precisem se aproximar mais fora dela também. Será? 101. Tenho de me concentrar para transar, senão meu pensamento voa e não sinto prazer. Como relaxar mais? Procure prestar atenção no ato em si, nas sensações que desperta, na intensidade dos toques e no que está rolando no momento. Toda vez que o pensamento começar a voar, concentre-se nas sensações corporais e no clima erótico que vocês estão vivenciando. Essa pode ser uma boa maneira de voltar a atenção para a transa e assim sentir mais prazer. 102. Ele e eu pensamos em pessoas famosas enquanto transamos. Tudo bem? As fantasias que vocês usam para se estimular sexualmente podem fazer parte da vida erótica de vocês sem o menor problema. Cada casal é que decide como gosta de se estimular. O limite deve ser o seguinte: na cama, só se deve ir até onde aquela prática não fere você física nem emocionalmente, nem fere a pessoa que está ao lado. Seguindo essa noção de limites, está tudo certo. 103. Gosto dela, mas tenho fantasias com outras. Isso é errado? No campo das fantasias, tudo é possível e estimulante. Colocá-las em prática é outra história. Aí você vai precisar pesar bem os prós e contras. 104. Sinto mais prazer ao pensar em outro quando estou na cama com meu parceiro. É errado? Só é problema se isso lhe causa, por exemplo, culpa, um sentimento que não combina com sexo. Vale saber, dar asas à imaginação não significa necessariamente que você esteja traindo alguém nem fazendo algo errado. 105. Não consigo transar de luz acesa. Por quê? As preferências pessoais variam. Algumas pessoas gostam de luzes apagadas para que possam fantasiar mais durante a transa, outras pelos mais variados motivos. Vergonha do corpo pode ser um deles. Se este é o seu caso, saiba que o mais importante para o prazer a dois é a sintonia do casal, além do jeito de proporcionar e de receber prazer. Então, se para você é mais prazeroso manter as luzes apagadas, que mal há nisso? Aposte nas suas preferências. Assim, seu prazer certamente será mais intenso. 106. Penso em sexo o dia todo. Sou viciada? Não necessariamente. O vício por sexo é como a compulsão por outra coisa qualquer. Álcool, drogas, jogo, compras e etc. A pessoa repete a prática com frequência, mas isso nunca a satisfaz. Pelo contrário, tortura, incomoda e gera sofrimento. Existe tratamento. Em geral, é feito com uma equipe multidisciplinar que envolve psicólogo para lidar com as questões emocionais e médico psiquiatra para prescrever a medicação específica se necessário e tratar o problema. 107.
Como mostrar a ele o que eu mais gosto? Da forma como você se sentir mais confortável. Pode ser falando, demonstrando ou do jeito que você preferir. 108. E como saber do que ele mais gosta? Conversar sobre sexo costuma ser um tabu na nossa cultura e também entre muitos casais, mas não há maneira melhor para conhecer o outro. Muitas vezes isso é decisivo para o relacionamento. Ao conhecer melhor as preferências, os desejos e as fantasias um do outro, vocês aprendem maneiras de proporcionar e de sentir muito mais prazer. 109. Não gosto de sexo. Sou anormal? Claro que não. Gostar de sexo não é algo obrigatório nem imprescindível ao ser humano. Respeitar os seus limites é a decisão mais acertada. 110. Para o sexo ser prazeroso, quanto tempo deve durar? Não há regra. Cada casal tem um estilo e deve encontrar o ritmo que o satisfaça sem se preocupar com o que ocorre com a vida sexual das outras pessoas.